Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou continuar o jogo de vôlei, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu deixei esse projeto disponível lá no meu Patreon, o link vai estar aqui embaixo. Inclusive, depois desse vídeo eu vou atualizar o arquivo para vocês terem um jogo mais completo ainda. Bom, e o objetivo de hoje é fazer pontuação, a área de pontuação, colocar uma label. Foi o que eu fiz na minha live. Eu vou começar a fazer live toda semana, então fica ligado, ativa o sininho aí do canal, ou entra lá no Discord do canal, que vocês vão ficar sabendo quando for entrar em live. Então vamos lá, sem muita enrolação. Eu baixei o projeto do Patreon, para eu seguir exatamente o que vocês têm. Lá no projeto do Patreon eu já criei um script. Não criei isso no vídeo, mas eu criei depois. E a gente vai precisar de um script. Bom, o script que eu fiz é do field, né? Que é esse campo, que é a nossa cena principal. E dentro dele eu vou colocar duas áreas 2D para reconhecer que a bola bateu no chão e dar pontuação para o jogador da esquerda ou para o jogador da direita. Então eu vou adicionar aqui rapidinho uma área 2D. Então eu coloquei duas áreas 2D. Para a área funcionar, ela precisa de um collider, né? Que é um collision shape 2D. E essa aqui também. E aí para cada uma delas a gente dá aqui um novo shape, retângulo mesmo. E vamos desenhar aqui rapidinho. E eu vou esconder o sprite aqui, porque esse aqui é o meu chão, ó, tá vendo? E o que eu quero fazer é deixar ele um pixel, bem pouquinho aqui ó, para cima, para a bola poder bater nessa coisinha aqui e reconhecer. Porque se ela estiver para baixo, não vai bater na nossa área, né? Então esse tamanho aqui de baixo não importa, o que importa é esse aqui em cima. E faz a mesma coisa por outro lado. Esse aqui é a área L de left, eu vou fazer aqui para da direita. E esse aqui é o resultado, área 2D, de um lado e do outro. E a gente vai no script aqui do nosso field e vamos escutar isso. Tem uma lógica bem básica, eu vou trocar essa lógica. Eu fiz só para vocês testarem o jogo por enquanto. Então eu vou apagar isso daqui, tudo. Então vamos partir do código assim, vamos refazer o código. Só tem o score left e right que a gente vai precisar. E a primeira coisa a gente vai escutar a área 2D da esquerda. Então eu vou clicar aqui em Node e vou colocar body entered, porque a minha bola é um rigid body, então é um corpo. Eu vou aproveitar e fazer isso para outro também. Então eu só vou fazer o seguinte, eu vou colocar score left mais igual a 1 e score right mais igual a 1 no lugar correto. E agora a gente já tem o sistema de pontuação. E para a gente fazer uma visualização em tempo real, a gente vai ter que adicionar um nó de UI. Então eu vou vir aqui, vou adicionar um nó de control, tá vendo? E aí dentro dele eu vou adicionar aqui uma label bem rapidinho. Bom, eu não vou perder muito tempo, eu só vou colocar 0x0, que é o valor default. E aí eu só vou adicionar aqui um new label settings para a gente poder aumentar a fonte. Colocar ela aqui para 54. E eu também vou colocar esse outline para preto, para a gente poder enxergar melhor. E também um shadow também meio cinza aqui e o outline, tá? Só pra gente ter uma visualização. E se não tiver aparecendo que nem eu fiz, é só colocar aqui, reorganizar e colocar UI mais pra frente, tá vendo? E aí vocês podem ajeitar aqui, colocar center e center aqui. Bom, temos aqui a nossa label pra gente saber o score. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou voltar no script e eu vou referenciar. Tem que fazer uma onReadyVar. E aí eu vou arrastar aqui a minha label e eu vou criar uma função. Então eu vou dar aqui ó, left, né, primeiro, score do left mais o score do right. E aí como é uma variável inteira aqui, ó, eu vou colocar int. Eu estou transformando aqui para string para poder dar o texto da label. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dois markers para a bola começar do lado esquerdo e do lado direito de acordo com quem fez ponto. Se o player 1, que é o da esquerda, fez ponto, a bola vai nascer do lado dele assim que fizer ponto. Então eu vou vir aqui, vou adicionar duas marker 2D. Bom, eu coloquei uma do lado esquerdo e outra do lado direito, certo? Bom, eu tirei a bola daqui, então vou adicionar ela de novo. Vou adicionar a bola aqui. Vai começar perto desse marker. E eu vou terminar rapidinho o meu script para o vídeo não ficar muito longo. Bom, e adiantando um pouco aqui, eu fiz mais uma variável que é o last player scored, para saber se é o jogador número 1, que é da esquerda, ou o número 2 que fez ponto naquele momento. E eu fiz a referência do marker da esquerda, da direita e da bola também, que a gente vai utilizar agora. Bom, no ready eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar duas linhas, vou adicionar aqui o score label para o valor padrão e vou colocar a bola na posição do marker L assim que começa o jogo, só para garantir. Bom, e agora a gente vai fazer a função de reset ball. Eu copiei e colei para ir mais rápido o vídeo aqui.
Nessa função de reset ball, a gente vai fazer ball.freeze igual a true, que é frisar, né? Vai congelar a bola. E a gente vai fazer a verificação de quem marcou o ponto. Se foi o player da esquerda, que é o número 1, ou da direita. E aí a gente vai colocar a bola. Aí tem que fazer global transform.orange igual marker.position. Tá? Sempre que a gente mexe no bridge de body que está tendo interação com física, a gente mexe no global transform. Na verdade no transform, né? Mas aqui em coordenada global. Então a gente vai colocar a origem dele no marker.position, tá? Que é um vetor 2. Dá para melhorar essa função de reset ball, mas por enquanto dá para a gente jogar melhor. E aí só faltou fazer aqui o controle dessa variável, né? Eu tenho que setar ela aqui. Então aqui é o jogador 2 que fez score e aqui o jogador número 1. Então essa lógica aqui do if else vai valer, vai ser verdade a partir de agora. E por último tem que dar um update score aqui, né? Update label. Bom, e faltou por último aqui a verificação se a bola, se o corpo que a gente detectou faz parte do grupo bola. Senão ele vai disparar na hora errada e vai contar para mais. Porque quando a cena é criada, os corpos colidem, né? Então tem que fazer essa verificação aqui, tá? Então ficou assim a nossa lógica das nossas áreas. Então esse é nosso script, se vocês quiserem dar uma olhada final. Bom, eu vou testar aqui rapidinho. Esse aqui é o resultado parcial, ó, tá vendo? Fez score ali. E faltou o reset ball aqui também. E essa aqui é a nossa função completa da nossa área 2D da esquerda e da direita. Esse aqui é o script final desse vídeo para essa parte. Então esse aqui é o resultado, vou deixar a bola cair aqui do lado esquerdo. E aí fez a pontuação aqui, tá? Então tem algumas coisinhas ainda para adicionar, mas o jogo já está funcionando bem mais tranquilo, bem melhor. Dá para alterar a ordem de desenho aqui também. Pode colocar a bola para trás, aí resolve esse problema. Bom, e aí reclamou aqui também o script, então eu vou resolver esse problema, que é quando a gente chama a função, ele pediu para dar um call deferred, para não bagunçar a thread de UI. Então arrumando esses dois detalhes é assim que fica. E aí por último só falta arrumar a parte do jogador pular para sempre. Então rapidinho, vamos fazer isso nesse vídeo, porque no próximo vídeo eu quero fazer a inteligência artificial para a gente poder jogar contra o jogador. Vou fazer bem rapidinho, é bem simples. Vem aqui no nosso jogador, adiciona aqui um raycast, tá? Porque o raycast ele faz um raycast, deixa ele assim bem pequenininho embaixo do jogador. Vem aqui no script do jogador, que também eu já criei lá, e aí pode terminar essa função aqui do isOnFloor, que na verdade é melhor colocar como uma variável. Então pode apagar isso daqui, colocar uma variável que começa com valor false. Então eu vou referenciar ele aqui rapidinho e vou colocar ele no if, tá? O raycast é bem simples. Então vamos logo no começo atualizar a variável isOnFloor igual raycast.isColliding. E aí a gente apaga esse comentário aqui e deixa esse if do jump mais completo. E não é uma função mais, tá? E aí completou a função do raycast, tá? Ele só pode colidir com o chão, então só colocar ele com essa função isColliding, certo? E aí se der um play, vocês não vão conseguir mais pular várias vezes, certo? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e não perca o próximo vídeo que eu vou fazer uma inteligência artificial básica para a gente poder jogar contra o computador. Então entra lá no meu Patreon, baixa o projeto. Então é isso, confere o próximo vídeo e quem quiser apoiar o canal, entra lá no meu Patreon e se torne um membro. Os membros vão ter acesso a todos os projetos do canal, assim como esse, o projeto do jogo 3D, o Flappy Bird, o jogo do tanque e tem mais por vir, certo? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.